Cruzeiro voltou depois de mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro, hein? O que não falta é número negativo nesta campanha inicial do Cruzeiro, a pior da história do clube no início dos pontos corridos, nas cinco primeiras rodadas, e o Cruzeiro aí com muita dificuldade, por isso estacionado com méritos, ou com demérito, né? Porque está na zona de rebaixamento, não tem mérito nenhum nisso, é uma campanha vergonhosa. E, segundo os jogadores, o Lucas Silva falou sobre isso ontem no Maracanã, o sinal de alerta máximo ligado, porque o Cruzeiro precisa de uma resposta no domingo diante da equipe do Vasco. Mas eu estava falando de números negativos do Cruzeiro, a defesa, o Cruzeiro já sofreu aí metade, né, do número de derrotas que sofreu em todo o Campeonato Brasileiro do ano passado, então é uma campanha vexatória realmente. Depois de ganhar o Campeonato Mineiro, a pressão, penso que já volta para tudo quanto é lado, porque o Cruzeiro não pode ficar onde está no Brasileirão em 5 jogos, são 3 derrotas e 2 empates, 15 pontos disputados, apenas 2 conquistados. O time que fez uma atividade, quem não jogou, ainda no hotel no Rio de Janeiro, e o Cruzeiro retornou, jogadores liberados, reapresentação nesta sexta-feira, treina sexta, sábado e joga no domingo diante da equipe do Vasco, a partida às 8h30 da noite. Além de tudo, vamos ter que esperar aí até 8h30 da noite no domingo para o Cruzeiro começar a pensar de fato em uma recuperação nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite sabe que a pressão ela volta neste momento. É claro que internamente acho pouco provável que tenha alguma mudança neste momento, que o Tite não comande o time diante da equipe do Vasco. Acho que isso vai acontecer, ele vai comandar o time. Não vai acontecer uma mudança agora. Acho que se fosse para acontecer, isso já teria que ter acontecido nesta quinta-feira, mas é fato que há uma preocupação geral internamente e não podia ser diferente. Uma campanha de 2 pontos em 15 é uma campanha de clube que nem vai ter força para brigar para a permanência, né? Claro que são 5 jogos, mas esses 5 jogos eles precisam significar algo e neste momento eles significam uma preocupação geral na parte interna de que o Cruzeiro está com muita dificuldade para sair do lugar. Eu até usei um termo aí nas nossas lives, que o Cruzeiro está andando em círculo no Campeonato Brasileiro e não sai do lugar na competição e vai para mais um jogo no domingo diante da equipe do Vasco. Vamos ver se o Cruzeiro consegue aí uma vitória, porque se não conseguir aí volta naquele estágio de pressão máxima e de situação quase, creio eu, que insustentável quanto a comissão técnica. Não teve nenhum pronunciamento assim da diretoria. O Pedro Lourenço acompanhou a delegação lá no Rio de Janeiro. O Bruno Spindel também estava até na entrevista coletiva do técnico Tite. E, como disse o próprio Lucas Silva, realmente é sinal de alerta máximo ligado neste momento para o Cruzeiro reagir imediatamente. Para reagir no domingo, o Cruzeiro tem a volta de William, que cumpriu suspensão, e muito provavelmente terá o centroavante Caio Jorge. Hoje até a gente fez um Central da Toca, a KJ dependência. Cruzeiro precisando muito do Caio Jorge para conseguir resultados e vem se recuperando bem e é provável que ele vá para o jogo no final de semana. Tem ainda mais 2 dias para esta definição. Agora uma preocupação. Goleiro Cássio vai passar por exame de imagem. Ele recebeu uma pancada e aí acabou tendo uma entorse no joelho esquerdo e é uma situação que preocupa. Vamos aguardar o resultado do exame, mas no momento não está descartada uma lesão mais importante do goleiro Cássio. Aí o Cruzeiro teria o Matheus Cunha, acho que já vai jogar no final de semana, pela avaliação inicial ali e a necessidade de se fazer um exame de imagem. Isso mostra que pode ser algo mais complicado. Vamos torcer para que não seja, mas existe sim uma preocupação em todos os setores de que o goleiro Cássio possa ter tido uma lesão mais séria
no joelho esquerdo, o joelho diferente do que ele tinha sentido naquela ocasião diante da equipe do Pouso Alegre. Um cara muito influente nas redes sociais, ele vai conversando. Em breve, Matheus Baú contra 1000 torcedores do Atlético Mineiro. Vocês não perdem por esperar. Isso. E o Daria vai dar com certeza, né, um ótimo vídeo, né, e com muitas visualizações. Aproveite aí, pegue a ideia, viu, Baú? Mas enfim, o Baú perguntou para a turma aí nas redes sociais o que cada um gostaria que fosse discutido aqui na Samuca TV, o que os torcedores gostariam dos tópicos levantados. Primeiro deles, Cruzeiro deve voltar a jogar com pontas. Como escalaria um time do Matheus Pereira ali para frente? Então, do meio para frente, como seria o Cruzeiro com pontas? Se vocês acreditam que sim, deve voltar a atuar com eles. Sim, acredito que pelo menos com um. Aí tem dois cenários, né? O cenário ideal e o cenário atual. No cenário atual, Arroio na esquerda, Christian na direita e Caio Jorge na referência. O Arroio jogou várias vezes na esquerda na temporada passada, não vejo problema nenhum em voltar a atuar por ali. E aí seu meio pra frente, desse jeito? Assim, o Romero... Sim. Cara, Lucas Silva e Gerson brigando pela posição de segundo volante, não vejo problema nenhum nisso, em ter dois grandes jogadores disputando uma posição. Quem tiver melhor joga, reveza. A gente não tá falando de controle de minutos, não precisa de jogar 90, mas é porque como ele falou do Matheus Pereira pra frente, aí eu tô colocando aí Matheus Pereira, Cristiano na direita, Arroio na esquerda e o Caio Jorge de referência. E no cenário ideal, eu inclusive gostaria de ver, eu não sei porque tem essa amarra, de ter dois pontas mesmo. Por que o Arroio não pode jogar na direita e o Bruno Rodrigues na esquerda? Idealmente seria o Luiz Sinisterra. Foi contratado para isso, ser o cara da esquerda e o Arroio da direita. O Sinisterra acabou que não aconteceu, né? Não acredito pelo contrato que ele tem que vai acontecer no Cruzeiro. Mas se o Bruno Rodrigues foi contratado, é um jogador que historicamente na sua carreira sempre rendeu mais pelo lado esquerdo, por que ele não pode atuar por ali? E aí você tem a opção do Christian para jogar no meio-campo, de segundo volante, aí você já ganha Christian no meio-campo, Gerson no meio-campo, Lucas Silva no meio-campo, Lucas Romero no meio-campo. Por que a gente não pode ter bons jogadores no banco de reservas? Por que todos os atletas que nós temos, que têm alguma qualidade, têm que jogar ao mesmo tempo? Então, são questões, eu gostaria muito de ver esse time com pontas e eu não consigo acreditar não dá para ter equilíbrio. Dá para ter equilíbrio. Basta que esses pontas contribuam no momento sem bola. E eu acredito que os que a gente tem no elenco hoje são atletas que podem sim adquirir esses comportamentos, que inclusive já demonstraram muitos deles esses comportamentos, seja nesse momento do Cruzeiro ou em outros. Não vejo problema nenhum nisso. E não seria nenhuma novidade, né? Jogar com dois pontas. Muitos times jogam com três atacantes. Fica parecendo que é um... Cara, fica parecendo que é um negócio absurdo, né? Assim... Meu Deus, o meu time joga com um ponta na esquerda, um ponta na direita e um centroavante. Parece que a gente tá... Pô, nossa, é o Cruyff vai aqui, ficar super inventando exposto, um trem. Vamos pra cima, galera, vamos... Pô, pelo amor de Deus. E o pessoal não fica falando que os pontas hoje em dia são secretários de lateral. Aqui a gente nem discute isso, porque não joga, né, os pontas. Poxa vida. Alguma sugestão, Malu? Não, eu acompanho a Rafa. Eu não iria de dois pontas neste momento, até porque entendo ainda que o Bruno Rodrigues ele requer passar por um processo de melhor condicionamento baseado não na... e quando eu falo melhor condicionamento, por conta do seu histórico de carreira nos últimos 2 anos, das várias lesões. Então, o Arroio, que foi um cara também da corda extremamente esticada, né? Já ficou fora de jogos aí. Eu jogaria exatamente como a Rafa colocou, com o Arroio pelo lado esquerdo, Christian pelo lado direito e o Cruzeiro ideal ali partindo de Romero e Gerson. Assim, eu vou bater na tecla do Gerson como segundo volante, ser utilizado no Cruzeiro, porque não resolveu os problemas. Não estou falando que o Cruzeiro voou com o Gerson ali, mas foi onde o Gerson, para mim, teve alguns pequenos micro lampejos de ser o Gerson. Cara, ele jogando como segundo volante, ele pega a bola de frente para o campo, ele pode distribuir na esquerda, ele pode distribuir na direita, ele fica muito limitado em um lado do campo com esses jogadores que o Cruzeiro tem com o funcionamento do técnico Tite.
daqui a pouco o Tite fazendo um novo encaixe, ou o Cruzeiro seguindo na temporada com outro técnico, pode ser que funcione o Gerson pela direita ou pela esquerda, mas neste momento, estou falando com o encaixe do trabalho do técnico atual. Já foi testado na direita, já foi testado na esquerda, já foi testado como segundo volante. De todos esses recortes, o que eu achei, o que me pareceu mais interessante para poder explorar, que eu acho que é um Gerson muito pouco explorado quando ele vai para um dos lados do campo. E, incrivelmente, na esquerda, mesmo ele sendo canhoto, tá menos ainda do que ele do lado direito. Eu acho que ele tá no setor que ele menos rendeu agora, com sinceridade. Se na direita não rendeu grande coisa, na esquerda, para mim, está menos ainda, Léo. Então, seria esse Cruzeiro com um ponta, não com dois nesse momento, só por conta exatamente da circunstância, né, do Bruno Rodrigues. O Kenji rodou muito pouco, acho que faltou também audácia para o Tite em alguns momentos colocar o Kaique Kenji ao invés do Wanderson. Enfim, eu gostaria de ver o Cruzeiro com pelo menos um ponta, sendo o Arroio, no caso, escolhido, para funcionar do lado esquerdo, como funcionou muito bem o ano passado, né? E você já respondeu outro ponto aí sugerido aqui para a discussão dos internautas lá do Baú. O posicionamento atual do Gerson tira o melhor rendimento do jogador? Eu não acho que ele tem que jogar por ali, na ponta esquerda. E não é uma questão de assim, ele não pode fazer essa função, ele não sabe fazer essa função. Mas tira o melhor rendimento dele? Eu acredito que sim. No Flamengo, muitas vezes, jogou como um meia pela direita. E aí a gente tem que lembrar também que tem um contexto do time do Flamengo, os jogadores que tinha por dentro, e aí por isso você consegue também trazer o Gerson para fazer essa função. Acho que teve poucas oportunidades, a verdade é essa, teve pouca sequência por ali, mas eu tô bem alinhada com o Valu nisso, cara. Eu acho que no Cruzeiro, e é um recorte muito embrionário, mas no Cruzeiro, as partidas que eu mais gostei dele individualmente foi como segundo volante, ao lado do Lucas Romero. E aí é uma questão de disputa, assim. Eu acho que não vejo problema, repito. Inclusive, eu acho que isso é uma solução. Ter bons jogadores disputando posição. A gente não falou aqui que confia no Cauã Prates? Olha o banco do Flamengo, Rafa. Pois é. Por que a gente vai gerar tumulto num elenco bem menos, e bem menos mesmo, isso não é demérito a gente falar, qualificado do que o elenco do Flamengo, e lá tá tudo bem, né? Aqui não. Claro que cada um tem os seus preferidos, e tem mesmo. Ninguém gosta que o jogador que ele mais admira fique no banco, mas não dá pra... Em algum momento vai acontecer, Rafa, desculpa a interrupção. Claro, tem que acontecer, né? O Flamengo, inclusive, trocou os dois pontas, né? Coisa que hoje, se a gente for fazer, é um parto, né? Então o Cruzeiro precisa ter bons jogadores na mesma posição. Eu acho que ele deveria disputar uma posição por ali, como segundo volante, e aí... Entre ele e Lucas Silva, quem estiver jogando melhor, quem estiver entregando o que o time precisa, para mim isso é muito simples. Sem contar que é jogo quarta e domingo, em alguns momentos você vai precisar gerir os minutos de algum deles, ou dos dois, e abre espaço para ter o Arroio como titular dessa equipe. Eu, assim, repito, não acho que o Arroio fez grandes apresentações, mas assim, para ser sacado do time dessa forma... O Gerson também não está fazendo grandes apresentações ali na meia esquerda. Então, não vejo por que não voltar com essa possibilidade. E acho sim que... E inclusive, eu vou além, tá? O Gerson tem a etiqueta do valor que ele custou. Eu não gosto de tratar nesses termos e o pessoal nunca me viu falando aqui sobre isso. Mas quando você coloca ele para jogar por ali, no imaginário popular, ele sendo um ponta esquerda do Cruzeiro... É óbvio que o torcedor vai exigir que ele participe ainda mais diretamente dos gols, dando assistências e fazendo gols. E o Gerson nunca foi esse cara na carreira dele, das estatísticas dos gols e das assistências. É óbvio que ele tem qualidade, ele tem visão de jogo, então ele dá assistências e ele faz gols. Mas nunca, ele não é esse cara. Você contratou o Gerson para agregar qualidade num outro ponto que você precisa, numa outra faixa de campo. E aí quando você coloca ele lá, eu acho que você ainda coloca mais em evidência essa questão, sabe? Então, não gosto. Gostaria que ele voltasse a disputar a vaga no meio-campo e que o Cruzeiro voltasse a jogar com pelo menos um atacante na sua ponta. Pelo menos o Arroio lá do lado esquerdo. Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até o final. Não esqueça de dar like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado. E até o próximo vídeo. Começando a nossa edição por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.